Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre as fortes chuvas que atingiram o município de Petrópolis no último dia 15 de fevereiro e que causaram mais de 300 vítimas entre mortos e desaparecidos. Sendo assim, iremos analisar essa questão das fortes chuvas no município de Petrópolis e o porquê da ocorrência de uma tragédia tão grande naquela região. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, caso haja alguma dúvida, faça sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, vamos iniciar o nosso encontro mostrando essa triste imagem de um deslizamento de encosta que soterrou inúmeras casas no município de Petrópolis no dia 15 de fevereiro de 2022. Portanto, como essa aula está sendo gravada hoje, sábado, dia 20 de fevereiro, dia 19 de fevereiro, então estamos vendo aqui uma imagem que retrata um dos deslizamentos de encosta que atingiram o município de Petrópolis e que causou um grande número de vítimas fatais. Aqui nós temos a imagem da cidade de Petrópolis, cujo objetivo é mostrar a vocês o quê? A geografia de Petrópolis, até mesmo porque o Brasil é muito grande, existem alunos que assistem às minhas aulas Brasil afora e não têm a noção da geografia do município de Petrópolis. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, conheço parcialmente a cidade de Petrópolis, então é preciso que vocês entendam que a cidade de Petrópolis cresceu numa região de morros que compõe a Serra do Mar e que também, além dos morros, você tem vales estreitos por onde também a cidade se expandiu, como você pode observar nessa imagem, rodeada de morros, é aqui uma rua entre encostas bastante acidentadas. Então, a geografia do município de Petrópolis é favorável à ocorrência de deslizamento de encostas por ocasião de chuvas torrenciais, como as que ocorreram agora recentemente, no dia 15 de fevereiro. Além disso, no município de Petrópolis também correm alguns rios, nesses vales estreitos, e nas margens desses rios nós tivemos também a implantação de um sistema viário e o crescimento de edificações, o que de certa forma também irá contribuir para que no momento das fortes chuvas ocorra o transbordamento dos rios, pontos de alagamento que vão causar não só prejuízos materiais, como também podem colocar em risco a vida das pessoas. O município de Petrópolis, como vocês podem ver, ainda possui manchas da Mata Atlântica e é um município que, segundo os dados de 2020, tinha uma população de cerca de 306 mil habitantes. Sendo assim, a cidade de Petrópolis é considerada uma cidade de médio porte.
Aqui nós temos a ocupação desordenada das encostas. Então, por que essas chuvas potencializaram os deslizamentos de encostas no município de Petrópolis? Parte do problema está associado a esse processo de ocupação desordenada da encosta. Infelizmente, muitas pessoas acabam indo morar em áreas de risco. No caso de Petrópolis, não são só exclusivamente pessoas de baixa renda que vão viver nas encostas, não. Você também tem áreas de encostas, pessoas que pertencem às classes média e alta. Tem áreas de Petrópolis em que você observa moradias muito bonitas, mansões construídas em áreas de encostas. Sendo assim, a partir do momento em que o poder público, de certa forma, foi omisso, quando eu falo poder público, não estou nem me referindo à questão da gestão do prefeito atual, eu estou falando do conjunto da obra, ou seja, de várias administrações que se omitiram dentro desse processo de ordenamento urbano, permitindo que a cidade crescesse de uma forma desordenada e que muitas pessoas fossem viver em áreas de risco. Ora, então podemos assim afirmar que essa tragédia que ocorreu em Petrópolis era questão de tempo, até mesmo porque tragédias semelhantes a esta já tinham ocorrido anteriormente, como por exemplo em 2011, nós tivemos, no dia 11 de janeiro de 2011, tivemos fortes chuvas na região serrana de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que causaram, entre mortos e desaparecidos, mais de 1000 vítimas. Então, eu tenho uma aula gravada sobre essa questão da erosão, deslizamento de encostas, etc. E essa aula gravada em 2021, eu digo que era uma questão de tempo. Não sabia quando, em que ano e a intensidade do problema, mas que iria ocorrer de novo. Então, quando eu falo da tragédia de 2011, numa aula que eu gravei, eu digo lá que o problema iria se repetir e, infelizmente, acabou se repetindo, porque do fundo do coração ninguém quer ver aquilo que nós assistimos em Petrópolis. Pessoas perdendo suas vidas, famílias sendo destroçadas, perdendo seus bens materiais, ou seja, em poucas horas perdendo tudo que construiu ao longo das suas vidas com muito sacrifício. Então, como eu disse, um dos fatores responsáveis se deve à questão da omissão dos gestores públicos nessa questão da ocupação sem planejamento, desordenada das encostas e o pior, ocupação de encostas em áreas de risco e também as várzeas dos rios. Lembrando que as várzeas são válvulas de escape preenchidas pela água da chuva no momento das chuvas fortes, das chuvas torrenciais. Então, se a cidade também cresce não respeitando as várzeas dos rios, quando você tem chuvas acima dos padrões normal, os rios transbordam, inundam as áreas marginais, causando problemas, prejuízos econômicos, inclusive colocando em risco as vidas das pessoas que ali vivem, que ali trabalham. Aqui nós temos a explicação para que vocês possam entender do porquê do grande volume de chuvas que ocorreu no município de Petrópolis na terça-feira, na tarde de terça-feira. Inclusive, eu estava dando aula, eu trabalho numa grande rede de ensino no Brasil, e na hora do intervalo da tarde, eu tenho por hábito ler alguma coisa da internet. E vi logo de cara que fortes chuvas estavam acontecendo em Petrópolis e também através da mídia social, das redes sociais,
eu recebi vídeos mostrando as enchentes em Petrópolis e até um deslizamento de encosta. Então, eu costurei a ideia de gravar uma aula para explicar o porquê de tanta chuva naquele dia no município de Petrópolis. Na verdade, o que aconteceu foi a formação de uma supercélula. Aqui você tem uma nuvem denominada cumulonimbus. A cumulonimbus, ela é a maior nuvem que se forma na atmosfera. É uma nuvem de crescimento vertical que se forma principalmente ao longo da primavera, durante o verão, início do outono. Essas nuvens possuem uma base localizada entre 800 a 1.200 metros acima da superfície e o topo dessa nuvem pode alcançar mais de 11.000 metros de altitude. Sendo assim, são as maiores nuvens que se formam na atmosfera. E quando se fala na formação de uma supercélula, eu estou fazendo uma referência na formação de uma gigantesca cumulonimbus que despejou uma grande quantidade de chuvas no município de Petrópolis. Para que vocês tenham ideia, os pluviômetros registraram, dependendo da área, de 230 a 260 milímetros de chuva no intervalo de apenas 3 horas. Ou seja, em 3 horas choveu em Petrópolis aquilo que era esperado basicamente para todo o mês de fevereiro. Então foi uma quantidade de chuva absurda que acabou contribuindo para a ocorrência dessa tragédia que afetou um grande número de pessoas naquela cidade. Mas, professor, por que se formou essa supercélula? Primeiro que supercélulas, elas se formam com relativa frequência, sobretudo nos meses de verão. Mas nós tivemos condições atmosféricas favoráveis para a formação dessa supercélula. Em primeiro lugar, em razão da passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste, e a passagem dessa frente fria canalizou o ar quente e úmido procedente da Amazônia, e esse choque do ar frio e úmido da frente fria com o ar quente e úmido procedente da Amazônia criou as condições necessárias para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical que causaram um grande volume de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente no município de Petrópolis. Há de se destacar também a formação de supercélulas em Minas Gerais. No mesmo dia, nós tivemos chuvas acima de 150, 160 milímetros em cidades de Minas Gerais, que também causaram inundações, transtornos, deslizamento de encostas, morte de pessoas, enfim. Mas estamos falando aqui especificamente da tragédia ocorrida no município de Petrópolis. Aqui nós temos uma imagem para que vocês possam ver do satélite GOES, que é utilizado pelos institutos de meteorologia aqui do Brasil para promover a previsão do tempo. Então, essa imagem, ela foi publicada às 18 horas e 40 minutos em Greenwich, Londres. Então, como nós estamos 3 horas atrasados em relação a Londres, essa imagem aqui no Brasil ela foi captada às 15 horas e 40 minutos, naquele momento em que Petrópolis estava sendo atingida por fortes chuvas. Aqui, ó, bem embaixo está o estado do Rio de Janeiro, e essas bolinhas brancas que estão aqui são as células de convecção que se formaram. E vocês podem perceber com muita clareza a passagem da frente fria pelo mar. Olha aqui ela aqui, ó. Isso aqui é uma frente fria que se deslocou pelo oceano do sul do continente e que criou essa condição favorável para o surgimento de um corredor de umidade procedente da Amazônia. Então, esse ar quente e úmido procedente da Amazônia
formou um corredor em direção à nossa região sudeste, e do encontro desse ar quente e úmido, procedente da Amazônia, com esse ar frio e úmido, procedente do deslocamento da frente fria pelo mar, criou as condições atmosféricas necessárias para a formação das células de convecção e, infelizmente, sobre Petrópolis, tivemos a formação de uma supercélula que acabou causando um volume de chuvas absurdo naquela cidade, até mesmo porque essa célula de convecção que se formou sobre Petrópolis permaneceu semi-estacionada, ou seja, ficou praticamente parada sobre o município de Petrópolis até que ela perdesse intensidade e, consequentemente, o sistema se dissipasse. Então, foi isso que causou as fortes chuvas no município de Petrópolis, que, infelizmente, vitimaram um grande número de pessoas. Aqui nós temos, essa imagem é de 2011, para mostrar a vocês, de uma forma assim comparativa, o que aconteceu agora em 2022. Então aqui você pode perceber esse barro laranja, esse barro vermelho, que é encontrado em vários pontos do território brasileiro. Quando ele fica encharcado, ele desliza, ele escorrega pela encosta. E no caso da região serrana do Rio de Janeiro, há de se destacar um fato, que em vários pontos esse barro laranja, esse barro avermelhado, ele está recobrindo terrenos cristalinos. Então, quando o solo fica encharcado em razão de um grande volume de chuva, a água, ao infiltrar-se no solo e entrar em contato com a rocha cristalina, que é impermeável, de certa forma, irá provocar um processo, entre aspas, de lubrificação da rocha. O solo começará a se desgarrar, a se desprender das rochas e vai começar a escorregar, deslizar pela encosta, varrendo tudo que encontra no seu caminho. Em 2011, nós tivemos mais de 1.000 deslizamentos de terra nas encostas de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Agora, no dia 15 de fevereiro de 2022, de acordo com as notícias que já foram ventiladas, tivemos mais de 100 pontos de deslizamento de terras no município de Petrópolis. Infelizmente, alguns desses deslizamentos ocorreram em áreas edificadas, destruindo as moradias, estabelecimentos comerciais e soterrando pessoas que, infelizmente, também perderam suas vidas. Então, o número de vítimas fatais, na verdade, vai ultrapassar a casa dos 300. Até ontem, dia 14 de fevereiro, nós tínhamos 136 mortes confirmadas e, se não me falha a memória, 223 desaparecidos. Então, acredito eu que boa parte dessas pessoas desaparecidas, de fato, morreram soterradas. Uma ou outra deve estar internada em hospitais, enfim, ainda não se tem, através dos parentes, notícias. Mas, com certeza, nós teremos mais de 300 vítimas fatais no que é conhecido, ou que ficou conhecido como a maior tragédia até então registrada no município de Petrópolis. Porque em 2011, a quantidade de vítimas fatais no município de Petrópolis foi, se eu não me engano, 108, um pouquinho mais de 100 pessoas. E essa, infelizmente, vai ultrapassar a casa dos 300 óbitos, que está trazendo muita dor e sofrimento para muitas famílias. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, o que o poder público deve fazer. Parece que a lição de 2011 não foi aprendida pelos gestores que administram as cidades nas regiões serranas do Rio de Janeiro. Então aqui você tem as obras de contenção de encosta. Repare que é esse barro laranja que é muito facilmente
dissolvido por ocasião de fortes chuvas, muito facilmente ele escorrega, ele desliza. Então você deve promover as obras de contenção de encosta. Aqui você tem uma área edificada, essas imagens aqui não são de Petrópolis, elas são apenas ilustrativas para mostrar a vocês o que deve ser feito para evitar tragédias dessa proporção. Claro que tragédias vão acontecer, agora evitar tragédias dessa proporção. Então aqui nós temos uma obra de contenção de encosta, muito interessante. Aqui nós temos uma área edificada, onde foi feito também uma obra de contenção de encostas. Então, o que o poder público fez aqui? Colocar concreto, normalmente coloca aquela tela armada de ferro, e depois com uma bomba injeta concreto para que o barro, ele não deslize e a água da chuva não infiltre na terra, promovendo a erosão que poderia gerar, com o passar do tempo, o escorregamento da encosta. Aqui você tem o reflorestamento, que também deve ser feito naquelas áreas em que a Mata Atlântica foi retirada, sobretudo nos topos de morro, nas encostas com angulações superiores a 45 graus, é necessário que se faça a reposição da vegetação. Também é necessário a remoção da população das áreas de risco, não só das encostas, mas também das várzeas, dos rios. Aqui nós temos um sistema de drenagem numa encosta, cujo objetivo é retirar o excesso de água, reduzindo e muito a possibilidade do terreno escorregar ou deslizar. Então são algumas medidas que podem ser adotadas para evitar tragédias desse porte na região serrana do Rio de Janeiro ou em qualquer área de relevo acidentado no território brasileiro. Basta lembrar que aqui na região sudeste, parte da região sul, por exemplo, existem muitas serras e cidades que cresceram ao longo dessas serras e muitas pessoas vivendo, infelizmente, em áreas de risco por causa da omissão do poder público em ordenar o processo de ocupação do espaço urbano. E existem pessoas que a gente sabe que tiram proveito dessas ocupações irregulares, inclusive legalizando a ocupação. Então essas pessoas são irresponsáveis, deveriam ser processadas por regularizar a ocupação de área de risco. Infelizmente, isso não é feito no Brasil. Eu estou fazendo um desabafo porque eu sou um ser humano e tenho muita sensibilidade. Então, a dor dessas famílias é minha dor também, como ser humano, como brasileiro, que tem a consciência, por ser geógrafo, que esse problema, pelo menos com essa magnitude, poderia ter sido evitado. Aqui nós temos algumas imagens das chuvas de Petrópolis, que ocorreram agora no dia 15, aqui, ruas transbordadas, alagadas, no centro de Petrópolis. Aqui um grande deslizamento de terras que soterrou dezenas de casas e matou ali um grande número de pessoas. Aqui nós temos um outro ponto de deslizamento de encostas. Aqui pode-se observar várias casas destruídas pelas fortes chuvas. Enfim, são inúmeras imagens muito tristes de serem vistas, porque são imagens que retratam a destruição, a dor, o sofrimento, o prejuízo material. Esse você, de repente, com trabalho, com doações, você pode recuperar alguma coisa. Agora, a perda de vidas, infelizmente, você não recupera. Então você vai levar aquela dor, aquele sofrimento para o resto da sua vida. Então aquelas pessoas que perderam parentes, entes queridos, mulheres, filhos, maridos, pais, etc., vão carregar para o resto das suas vidas a imagem ou as imagens dessa triste tragédia. Então, moçada, aqui nós temos... perdão, acabei voltando aqui. Aqui nós temos os grupos lá do Facebook, que eu criei justamente para dar suporte
a vocês, lembrando que nos arquivos de cada grupo estão publicados os meus materiais em PDFs, provas comentadas, bancos de questões, enfim. Então, tudo isso para ajudar. Lembrando que o canal Geogênio, ele não é, não foi e não será monetizado. É um canal criado com o objetivo de ajudar os alunos a se prepararem para concursos. E com certeza, esse tema das chuvas de Petrópolis cairá em vestibulares que serão realizados no meio do ano e também no final do ano de 2022. Então essa aula, de certa forma, é uma aula que está preparando você que vai fazer vestibular, você que vai fazer a prova da SpaceX, a prova do Colégio Naval, a entender um pouco o porquê dessas catástrofes naturais que ocorrem na região serrana do Rio de Janeiro de tempos em tempos. Então, em respeito à dor e o sofrimento de muitas famílias petropolitanas, eu deixo essa imagem para encerrar o nosso encontro, que é o luto pelas vítimas de Petrópolis. Ficarei um minuto em silêncio em homenagem às vítimas. Que Deus conceda às almas das vítimas de Petrópolis a paz e o descanso no seu reino. E aos familiares e amigos, muita força para superarem esse momento de profunda dor. Moçada, vamos ajudar as vítimas de Petrópolis fazendo doações de mantimentos, alimentos, material de higiene e limpeza, colchões, roupas, tudo aquilo que for possível para ajudar aqueles que perderam tudo em Petrópolis. Então, moçada, um forte abraço em vocês, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!